Para você de casa, o NTV News está chegando. Polícia prende suspeito de homicídio e tenta localizar segundo envolvido neste crime que foi cometido em Patos de Minas no último fim de semana. E você vai ver também. Os impactos do tempo seco na saúde das crianças, os riscos e cuidados com as alergias alimentares, o crime ambiental nas ações de descarte irregular de lixo, futebol. Mamoré empata com a Aimorés na abertura da segunda fase do módulo 2 do Mineiro. Quais as medidas para evitar a perda de audição com a utilização de dispositivos ou sequelas de doenças? O que uma animação que está em cartaz nos cinemas revela sobre o cérebro e as emoções? As dicas para economizar nos gastos com energia elétrica. O que pode e o que não é permitido para candidatos e partidos políticos segundo o calendário eleitoral. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Militar de Patos de Minas prendeu nesta segunda-feira um suspeito de participação no homicídio de Marcos Fernandes Vaz, Cacau, ocorrido no último domingo. Imagens de câmera de segurança próximo ao local onde Marcos Fernandes Vaz, conhecido como Cacau, foi encontrado morto dentro do estacionamento de um hospital de Avenida Paranaíba, mostram o exato momento, dele aí junto com mais dois suspeitos, ele transitando ali na parte próxima, caminhando, conversando aí entre eles, suspeitos que passaram aí, inclusive tem uma parte do vídeo, dá para identificar um pouco aí do rosto de um dos suspeitos, Esse crime que aconteceu aí no último domingo, um crime muito bárbaro, onde Marcos Fernandes Vaz, conhecido como Cacau, foi encontrado amarrado e amordaçado. As guarnições começaram a desenvolver um trabalho de procurar autoria, vídeos nos locais. Inclusive o delegado de homicídios também se compareceu imediatamente. Então houve uma junção de esforços entre a Polícia Militar e a Polícia Civil na busca de solucionar esse crime. De acordo com levantamentos periciais lá, a pessoa já estava morta há mais de 10 horas. Então o fato aconteceu da noite do dia 29 para o dia 30. A partir desse momento as guarnições e os policiais civis que estavam no local conseguiram algumas imagens dos autores, inclusive eram 2 autores, entraram naquele estacionamento com a vítima por volta de 00:40. E após um tempo saíram apenas 2 pessoas do interior desse estacionamento localizado no cruzamento das avenidas citadas aqui. A Polícia Militar, que realizou todo o rastreio para poder identificar os 2 suspeitos, localizou um suspeito e foi preso na tarde desta segunda-feira. Um dos suspeitos aí, ele acabou sendo preso, suspeito de 42 anos, que inclusive estava utilizando as mesmas vestimentas do dia do crime, já que, segundo a Polícia Militar, com imagens dessas câmeras de segurança, foi possível identificar o chinelo branco que esse suspeito estava nas imagens no dia da morte e também estava utilizando aí no dia da sua prisão. Os militares, que já conheciam esse autor, o identificaram imediatamente, A partir dessa identificação, nós começamos um trabalho aí de buscas pelo autor, por um dos autores que foi identificado, Essas buscas, elas percorreram do domingo até a segunda, até o momento da prisão efetiva do suspeito, do fato aí, que ocorreu ontem, após uma ligação anônima, denunciando que o autor estaria na Avenida Brasil, próximo a um bar. A viatura deslocou, que já estava no encalço dele, deslocou até o local indicado e localizou. O que chama atenção é que ele estava ainda com uma vestimenta, uma vestimenta aí muito singular, que é meia com chinelo branco. Então, assim, a mesma vestimenta que ele utilizava no dia do fato, que ele foi visto pelas câmeras de segurança próximo ao local. O chinelo, com meias pretas, o chinelo branco, com meias pretas. Ele negou que tenha realizado o ato, Ele confirmou que estava com a vítima e outro indivíduo que ele não quis fornecer a identidade desse indivíduo e que eles estavam indo para aquele local para utilizar a droga. Diante dessas informações, a gente conduziu o suspeito até a Delegacia de Polícia Civil, onde a gente contribuiu aí com informações para ratificar o seu flagrante, que foi feito ontem ainda à noite,
Na data de hoje, tomamos conhecimento que o Poder Judiciário veio a homologar a prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva desse indivíduo. Com essa situação, esse indivíduo, um dos autores do crime bárbaro acontecido no domingo próximo, veio então a ficar preso no presídio Sebastião Satiro e agora a Polícia Civil continua as investigações para chegar ao segundo indivíduo esse que já estamos em uma investigação avançada e próximos a identificá-lo, bem como apreendê-lo, caso assim seja possível, um pedido de prisão preventiva. O suspeito ontem ele não quis falar nada a respeito, apenas disse que realmente estava com a vítima naquele momento e que eles foram naquele local para utilizar a droga. Ele não quis falar nada a respeito do outro autor, né, do outro envolvido, ele não quis fornecer a identidade desse outro indivíduo. Aí seguem as buscas, né, tanto por parte da Polícia Militar, né, a questão de fornecer informações à Polícia Civil para o inquérito da identificação desse segundo suspeito, né, e também da Polícia Civil durante o inquérito, né, que a gente acredita aí que não vai tardar, né, os policiais civis e os policiais militares vão conseguir elucidar, né, a questão dessa participação dessa segunda pessoa. A UFMG divulgou dados da violência contra pessoas trans no estado. De acordo com o estudo, em quase 40% das mortes, as vítimas tinham entre 18 e 29 anos. Minas Gerais registrou 151 vítimas trans e travestis entre 2014 e 2022, com 89 mortes consumadas. Belo Horizonte, região metropolitana e Triângulo Mineiro são destaques pelos altos números de casos. Quase 40% das vítimas tinham entre 18 e 29 anos. Os dados são apurados anualmente, fornecendo uma visão detalhada do perfil das vítimas, que inclui avaliação de gênero, classe social, orientação sexual e motivação do crime. Ainda de acordo com o relatório, Belo Horizonte é o município com maior número de mortes consumadas, 20 pessoas, seguido por Uberlândia e Contagem, com 8 mortes cada. Entre as mortes consumadas, 87,6% foram registradas como homicídio. O relatório reforça a necessidade de melhorar a coleta de dados estatísticos sobre a população LGBT+, destacando a importância dos levantamentos realizados pela sociedade civil e grupos de pesquisa. O relatório ele é público, o relatório ele não pode ficar restrito ao âmbito do Ministério Público da UFMG, porque ele tem um papel social e institucional muito importante. Ele será fornecido para todas as pessoas interessadas, instituições, e mais do que isso, o relatório ele servirá como um manancial para dar subsídio para a interlocução, para o aprimoramento e para o fomento de políticas públicas de atendimento às pessoas LGBTs. Depois do intervalo aqui no News, os riscos e cuidados com as alergias alimentares e ainda os impactos do tempo seco na saúde das crianças. O tempo seco desta época do ano impacta diretamente na saúde das crianças. A baixa umidade do ar pode desencadear problemas respiratórios. Dias que começam frio e ao passar das horas, as temperaturas tendem a aumentar. Constantemente, Patos de Minas tem tido alertas com baixa umidade relativa do ar, que recentemente chegou a 24%. Um alerta para cuidados com a saúde, principalmente das crianças. Tanto em relação à circulação de vírus e bactérias, quanto a alguns hábitos nossos que podem piorar nessa época do ano, né? Há alguns vírus, gripe, né? Os vírus causador de bronquiolite e tudo mais, eles circulam mais nessa época. Então, isso é uma característica do vírus e vão acometer muito mais as crianças e também os idosos. Além disso, nesse período muito seco, né, o nosso organismo não consegue combater bem as infecções, a gente acaba ficando mais isolados, ficando mais aglomerados. Por causa do frio, fica mantendo tudo muito fechado e isso acaba proliferando, né, nas escolas, nas creches, né, esses vírus, essas bactérias entre as crianças, principalmente. De acordo com o Dr. Lucas, médico pediatra, 80% das crianças com até 10 anos de idade são as que mais sofrem com essas condições climáticas. Maria Eduarda é mãe da pequena Alana e relata os efeitos que o tempo seco tem provocado em sua filha. Geralmente de manhã tá muito frio, né? E à tarde já tá aquele calor estarrecente. De manhã ela já acorda
tossindo e nariz correndo, não sei se vai dar pra ver, mas já tava limpando aqui agora. E à tarde ela vai pra escolinha, a gente não sabe muito como que tá sendo lá, mas igual a própria diretora dela falou que tá bem difícil mesmo. E à noite já começa a anoitecer, né? Já começa de novo a tossir. Com a condição climática, vírus voltam a circular. Por isso, é preciso estar atentos aos cuidados. Sempre colocar as vacinas em dia, né? Então nós temos vacina para vacina de gripe, a gente tem visto uma grande queda nos índices vacinais, né? Anualmente, então teve campanha recentemente para gripe, para poliomielite, a hora da gente estar protegido é agora, então colocar as vacinas em dia, evitar o máximo possível de aglomerações, ou pelo menos que mantenha uma boa circulação do ar, né? Então abrir bem as janelas, evitar ficar muito fechado e aumentar o consumo de líquidos. Tem que dar remédio, tem que vir dar vacina, tem que fazer lavagem nasal e fica nessa rotina. Cuidados que podem ajudar muito nessa época do ano, né? Porque a quantidade de pessoas com problemas respiratórios impacta aí diretamente na qualidade da saúde pública, porque fica sobrecarregado, além de outras doenças que também ocorrem neste período, né? Olha, ainda falando sobre saúde, cada vez mais especialistas alertam para os riscos causados pela alergia alimentar ou as alergias alimentares, né, que podem resultar em quadros graves. As alergias alimentares normalmente se desenvolvem porque o sistema imunológico funciona mal e interpreta incorretamente uma proteína alimentar como perigosa. Quando o sistema imunológico é exposto a alérgenos, ele produz um tipo de anticorpo chamado imunoglobina. A alergia alimentar nada mais é que uma tempestade imunológica. Ela é dividida em dois tipos: a alergia alimentar IgE mediada e a não IgE mediada. A IgE mediata é aquela que tem possibilidade de reação grave, com possível morte, que é a anafilaxia. Muitas vezes essa alergia pode começar no início da vida, lá na introdução alimentar. Uma criança, ao ter o primeiro, segundo, terceiro contato com o alimento, pode apresentar já uma urticária, um angioedema e desenvolver anafilaxia e até mesmo choque anafilático. Praticamente qualquer alimento ou aditivo alimentar pode causar uma reação alérgica. Os fatores desencadeantes mais comuns variam por faixa etária. Bebês e crianças com alergia alimentares tendem a ser alérgicos a substâncias que desencadeiam a alergia, mais comumente como ovos, leite, trigo, amendoim e soja. Um certo dia a pessoa sempre comeu um camarão, um amendoim, uma castanha ou outro alimento e desenvolver também uma anafilaxia. Não tem como prever esse desenvolvimento, porque, como eu disse, é uma tempestade imunológica e isso pode acontecer. Alguns fatores aumentam o risco de uma alergia alimentar, como o histórico na família de doenças alérgicas, não ter recebido fórmula logo que nasceu o bebê ao invés do aleitamento materno, entre outros fatores. Então, a alergia alimentar vem aumentando muito no mundo nos últimos anos, devido aos nossos comportamentos que têm mudado, tanto a nossa alimentação, a via de parto, a gestação materna, né, a alimentação da mãe cada vez pior, com menos atividade física, e isso tem modulado o sistema imunológico de forma bagunçada a predispor o aparecimento de várias alergias alimentares. Dentre os principais alimentos hoje, o ovo supera o leite na frequência. Muitas vezes essa alergia vai demorar anos para o próprio corpo organizar essa bagunça, organizar essa tempestade e assim alcançar a cura. Muitas vezes esse corpo não vai alcançar essa cura sozinho e vai precisar do alergista imunologista intervir para induzir essa tolerância ao sistema imunológico. Desirê deixa dicas sobre a alergia alimentar. A primeira coisa, você recebeu um possível diagnóstico de alergia alimentar? Não vá para o Google. Você não vai conseguir entender tudo que precisa. Pode até te confundir ou gerar mais pânico. Se você recebeu a informação de excluir determinado alimento, em primeiro momento você exclua.
mas procure um alergista experiente. Não siga com o médico não especialista. Procure um alergista experiente em alergia alimentar para você não sofrer uma exclusão alimentar não necessária. Siga as dicas, né? A seguir aqui no News, a gente fala de futebol. A Mamoré empatou com o Aimorés na abertura da segunda fase do módulo 2 do Mineiro. E ainda, o crime ambiental nas ações de descarte irregular de lixo em Patos de Minas. Dados divulgados nesta terça-feira pelo Serasa Experian revelam que em Minas Gerais mais de 600 mil empresas fecharam o mês de abril no vermelho. No Brasil, 6.700.000 empresas estavam com o CNPJ na lista de inadimplentes e as dívidas ultrapassaram 138 bilhões e 200 milhões de reais em abril, conforme o levantamento da Serasa Experian divulgado nesta terça-feira. Em média, cada negócio registrou cerca de 7 contas em atraso. Porém, o cenário é de estabilidade, devido à diminuição das taxas básicas de juros no país, explicam os pesquisadores. Minas Gerais foi o segundo estado que mais registrou empresas inadimplentes, mais de 632 mil. Só perdeu para São Paulo. As empresas do setor de serviços lideraram o ranking de negócios no vermelho. O descarte irregular de lixo em Patos de Minas continua sendo motivo de reclamações, assim como em outras cidades também. Mas o problema que afeta a qualidade de vida e o meio ambiente também é um crime previsto em lei. Sofá, galhos de garrafa PET, pedaços de MDF, restos de material de construção civil, tudo descartado no acesso à Estrada dos 30 Paus. Diante desses casos, o que então é considerado descarte irregular de lixo? Ao meu lado está o doutor Antônio Elmar. Doutor, diante dessas cenas, estes descartes em diversos locais de Patos de Minas, o que é considerado então o descarte irregular? Hoje a legislação de crimes ambientais, Lei 9.605, ela estabelece que causar poluição de qualquer natureza ela pode ser considerada crime ambiental. E quando a gente trabalha com a ideia de poluição, seja resíduos sólidos, líquidos e gasosos, hoje a gente vê muito comum essas regiões mais periféricas de entrada de zona rural, diversos entulhos, diversas roupas, materiais de uso doméstico, sofás, tanquinhos, todo esse tipo de descarte, ele pode gerar um prejuízo à fauna, à flora, aquela natureza daquela região, além do certo odor que pode estar prejudicando aí o bem-estar de todo mundo, né? E o que a lei prevê diante esses casos, tanto para a pessoa que comete este crime, quanto também para o município? Então, hoje a gente tem a situação criminal, que é o crime de poluição. Esse crime ele tem uma pena aí de reclusão de 1 a 4 anos. Existem medidas que qualificam esse crime, que pode agravar essa pena aí por um patamar superior. E a gente tem que ter em mente que, inicialmente, há uma pena estabelecida como reclusão, que é regime fechado. E, além de só ter essas agravantes, a gente tem que ter a situação também que algumas hipóteses da gente não obedecer intimações, notificações, limpezas de lote, entulhos em determinado espaço que está sendo urbanizado recentemente, que a gente tem uma especulação imobiliária muito grande aqui nos bairros aqui de Patos, também pode acarretar o crime. A gente desobedecer comandos da autoridade competente. Tem um tal lote ali, o mato está grande, tem tal lote aberto, jogou entulho. Então, isso aí também pode resultar o crime, caso a autoridade competente, o município, notifique e não seja cumprida a situação. Para se evitar toda essa situação, então, qual a orientação para quem está em casa? Hoje a gente tem que precaver, fazer o pavimento do passeio, nós temos que cercar o nosso lote, temos que não deixar aquela situação de exposição para, infelizmente, essa conduta que a gente desabona aconteça. Tá certo, doutor, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o jornalismo da NTV.
Pois é, sobre isso, a Prefeitura de Patos de Minas informou que o lixo doméstico é coletado porta a porta. Pessoas que vêm da zona rural podem colocar esse lixo na porta de suas residências para coleta convencional. A Prefeitura disse ainda que há também um container na porta do aterro sanitário, no qual pode ser descartado o lixo que vem do meio rural. Ainda conforme o município, para o descarte de móveis e eletrodomésticos inservíveis, o cidadão deve acionar o catatreco. Já para o resíduo da construção civil, aí deve ser contratado um serviço particular de caçamba. Mudando completamente de assunto, falando de futebol, em uma partida bastante equilibrada, Mamoré e Aimorés ficaram no 1-1 na estreia do triangular no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Mesmo jogando fora de casa, o Aimorés impôs um ritmo mais forte no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Na melhor delas, aos 19 minutos, Gabriel Neto tabelou com Pedro Igor e chutou rasteiro para a defesa do goleiro Luizão. O Sapo não conseguiu ser efetivo no campo ofensivo. Na volta do intervalo, o Mamoré cresceu no embalo da torcida e abriu o placar logo aos 3 minutos. Eric Ribeiro recebeu na intermediária, invadiu a área, cortou para a direita e bateu cruzado para marcar. A resposta não demorou. Aos 10 minutos, Davi Lucas aproveitou a falha da zaga e bateu na saída de Luizão para empatar o duelo. O jogo seguiu equilibrado, mas nenhum dos times tirou a igualdade do placar. Nós procuramos propor o jogo, acho que jogamos dentro de casa ofensivamente, procuramos o caminho do gol, tivemos oportunidades. Infelizmente tivemos um erro, né? E nesse momento da competição, onde é um mata-mata, não admite isso, porque os adversários também aumentam a qualidade. Mas nós fizemos um bom jogo, a equipe apresentou um bom futebol, jogou, não teve medo de jogar, os jogadores que chegaram ajudou bastante, propôs o jogo, colocou o time um pouquinho mais ofensivo. É pensar para frente agora, temos 2 jogos fora de casa, temos que pontuar. Os jogadores João Paulo e Matheus Prado, que fizeram parte do elenco do Sapo na temporada passada e retornam para essa etapa decisiva, falaram sobre a importância dessa fase e suas expectativas para os próximos jogos. Um jogo muito difícil, né? Um campeonato, um triangular muito difícil, quem errar menos vai passar para a final. Hoje suportamos, tivemos a chance de ganhar o jogo, mas infelizmente num erro nosso, eles fizeram o gol, foi a única chance que eles teve clara, mas agora é trabalhar durante essa semana, que a gente tem uma semana longa, diminuir os erros, eu tenho certeza que a capacidade, a força do grupo, mostramos hoje a força do grupo de buscar 3 pontos fora de casa. Feliz em estar de volta, né? Não feliz pelo resultado, uma partida onde a gente construímos muito, fizemos gol, mas infelizmente o futebol é complicado. Agora é trabalhar para viajar para Montes Claros para fazer o resultado lá. E com o empate dentro de casa, agora o Mamoré se prepara para enfrentar a equipe do Norte em Montes Claros no dia 10 de julho. Nós vamos trabalhar em cima daquilo que nós acreditamos. O elenco sempre se superou, buscou resultados com dificuldade fora de casa. Vencemos de 4 partidas fora, vencemos 12, empatamos 1 e perdeu 1. Vamos procurar pontuar, buscar a vitória fora para que nós possamos com certeza depois decidir dentro de casa. Em instantes aqui no News, como evitar a perda de audição com a utilização de dispositivos ou sequelas de doenças. E o que uma animação que está nos cinemas em cartaz revela sobre o cérebro e as emoções. Você sabia que cerca de 20,3% da população mundial sofreu perda auditiva em 2019? Pois é, acredita-se que essa prevalência deverá aumentar com o envelhecimento da população. Então veja o que pode ser feito para evitar esse problema. A pandemia, o uso excessivo de fones de ouvido e exposição a sons altos e o uso de anabolizantes são fatores recorrentes na incidência da perda auditiva. Existem vários fatores. Dentre eles, a gente teve a pandemia, né? A gente teve o convívio com o vírus, que o organismo da gente não tinha muita resistência. Esse vírus causava infecções respiratórias, muitas vezes com complicações na garganta, no ouvido, e em alguns casos deixou uma sequela. A gente tem questões de uso abusivo de som alto, de fones de ouvido. Por outro lado, a gente tem tido casos muito comuns de pacientes que usam anabolizante por essa questão de atividade física em excesso, enfim, culto ao corpo. Então, essas têm sido as 3 coisas mais recorrentes. Em relação ao uso de fones de ouvido, há maneiras seguras e menos danosas de usá-los.
Para aqueles que trabalham com fones ou com exposição frequente a sons altos, também há formas de proteger sua audição. Eu falo sempre, o volume ideal é aquele que você coloca no seu ouvido e consegue ouvir uma pessoa te chamar. Se você consegue ouvir a pessoa te chamar, conversar com alguém, esse é o volume ideal, quer dizer, você não está passando do limite. Se a gente precisa de usar como trabalho, a gente ter períodos de descanso, então, suponhamos que a gente tenha um limite de 40 minutos de exposição, você vai descansar por 10, 5 minutos e voltar a usar, e sempre que possível, dentro desse limite, usar um fone de forma que você esteja ouvindo. E se você não escuta o ambiente, é porque se colocou no volume que já vai te incomodar. Apesar de não ser o principal fator da perda de audição, o uso excessivo de fone de ouvido em volume alto pode ser um vilão da saúde dos nossos ouvidos. Apesar disso, é muito comum que as pessoas usem os fones no volume máximo. Alto. O que você normalmente escuta no seu fone? Música. Alto. E você tem algum medo de que isso possa prejudicar a sua audição? Sim. Mas mesmo assim, continua ouvindo alto? Sim. Eu tento deixar ele numa altura bem média, sabe? Tem um sinalzinho no meu celular que ele fica vermelho se ele estiver muito alto. Mais ou menos baixo, não muito alto e nem muito baixo. Baixo, porque ele alto, claro que vai prejudicar, né? Me preocupo muito porque se perder, a gente não tem como obter de volta, né? É importante ficar atento a perdas súbitas de audição, que podem parecer algo normal ou temporário, mas que sem o devido atendimento médico podem gerar problemas maiores. Uma pessoa, quando tem uma perda súbita, uma sensação de ouvido tampado, principalmente se ela não tinha histórico nenhum anterior, eu acordei e não estou mais ouvindo do ouvido. Procurar um atendimento médico com otorrinolaringologista com urgência, porque existe tratamento, existe reversão. E nos casos que isso não acontece, depois de 15 dias com essa sensação, pode ser irreversível. Em cartaz nos cinemas, uma animação retrata com visão didática e acessível os sentimentos e como lidar com eles na infância e adolescência. Quando crianças, sentimos as emoções de maneira pura e direta, expressando-as da forma que conseguimos enquanto ainda aprendemos o significado de sentir e reagir. À medida que crescemos, surgem novas emoções e, com elas, os desafios de aprender a lidar com esses sentimentos. O filme Divertidamente 2, lançado recentemente, toca nessas questões de forma lúdica e atrai a atenção de públicos de todas as idades. O interessante do filme é que os adultos, eles têm muito a aprender, principalmente aqueles que são pais, né? Tanto no 1 quanto no 2, que aí já traz aquela dificuldade que os pais têm de lidar com os filhos adolescentes e mostra de uma maneira muito divertida mesmo o que acontece dentro do cérebro daquele filho adolescente. O primeiro filme focou nas emoções primárias, como a alegria e a raiva, e na forma como essas emoções são sentidas e vividas pelas crianças. No segundo filme, a personagem principal já é uma adolescente, momento em que emoções como ansiedade e inveja ficam mais evidenciadas. Traz junto a algumas outras emoções, o tédio, né, que o adolescente, que saco, né, que é muito clássico. Também a vergonha, que é uma outra característica, né, e aí a gente pode até fazer um paralelo com a realidade, porque o adolescente, a vergonha, o personagem usa um capuz, e o adolescente ele usa muito a blusa de frio com capuz, porque é uma forma dele se esconder daqueles sentimentos, daquelas emoções que começam a borbulhar e ele não entende muito bem. A inveja, que é muito interessante, porque as pessoas colocam uma questão muito negativa para a inveja, mas ela é imprescindível para nós. A ansiedade corresponde a um sentimento de tensão, medo e preocupação inerentes ao ser humano, e até certo ponto é considerada normal. A partir do momento em que esse sentimento passa a ser excessivo, a ansiedade pode se tornar uma doença psicológica. É muito interessante a gente falar sobre uma curva da ansiedade, que ela é um U invertido. Nessa curva da ansiedade, a gente tem uma ansiedade que ela é normal e ela é imprescindível, ela é necessária. Eu acho que o filme ele evidencia muito isso, né?
A Hailey, ela começa a pensar numa questão de futuro, ela começa a se movimentar. Então, a ansiedade, ela é imprescindível, né, na nossa vida. Só que, a partir de um determinado ponto, essa ansiedade ela pode vir a ser patológica. E é uma outra questão que fica muito clara no filme. E a partir daí, a gente pode sim começar a desenvolver determinados transtornos que vão necessitar de um cuidado profissional. Existem diversos transtornos relacionados à ansiedade e é sempre importante procurar um profissional para que eles possam ser diagnosticados corretamente. A gente se preocupar é comum, né? Só que excessivamente é que é o patológico disfuncional. E aí, nesse ponto, a ansiedade, ao invés dela te movimentar, você tem um bloqueio. Aí você procrastina, você já começa a não conseguir desenvolver as atividades. A fobia social, por sua vez, pode se apresentar como medo de estar em público e através da comparação com amigos e colegas, principalmente entre adolescentes. A questão da fobia social, a gente traz o conceito da fobia, que é um medo. O medo de você estar em público, de você apresentar um trabalho, de você estar com o seu grupo, você tem medo de não ser adequado. E muitos adolescentes, eles acabam entrando em isolamento. Então, eles não conseguem enfrentar essa questão, né? E aí entra muito emoções como a vergonha, né? Até a inveja, no sentido da gente comparar. Então, até onde é realmente uma questão normal da adolescência e até onde a gente começa a ter esse pavor, esse medo exacerbado de estar com as pessoas, de estar no público. O transtorno ou síndrome do pânico é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhadas de sintomas físicos. O ataque de pânico, ele dá aquela disparada, né, no indivíduo, porque ele tem, inclusive, questões que podem ser relacionadas a um ataque cardíaco, né? Porque há uma aceleração do coração, um ataque cardíaco, há uma sensação de morte, né? De que eu vou morrer. Então, é uma questão muito, muito intensa. É algo que o indivíduo, ela tem uma duração média de até 30 minutos, mas o indivíduo tem a sensação de que aquilo durou muito. A síndrome do pânico, ela é diagnosticada a partir de um momento que esses ataques eles se tornam frequentes. Então, é uma questão a se acompanhar. A ansiedade deve ser tratada com um profissional da saúde mental, mas existem ações e cuidados no dia a dia que podem ajudar a evitar crises. Ela é desencadeada por um pensamento. Então, eu tenho um pensamento, eu tenho disparado uma emoção e aí eu tenho um comportamento. Né? Vamos pensar no adolescente, que ele tem muito comportamento ali, né, de raiva, ele tem tristeza, ele tem raiva, então ele chora, ele meio que, né, a gente fala na criança de uma birra, né, que é a questão da raiva, então ele vai expressando isso e aprendendo a lidar com as emoções dele. É muito difícil para o adolescente entender o que está acontecendo com ele. Então, uma rede de apoio, a família, pessoas que consigam conversar e entender sobre isso, sem criticar e falar, você está com drama, isso é exagero, né? Porque você não sabe o que está passando ali. Então, esse acolhimento ele é interessante, esse adolescente saber com quem ele pode contar e que ele pode contar. O ser humano por si só é complexo e na adolescência essa situação fica bem mais complicada. Então é preciso realmente esse acompanhamento em casa, de um profissional, enfim, entendimento, né, sobre o que cada um desses adolescentes estão passando. Daqui a pouco, as dicas para economizar nos gastos com energia elétrica, o que pode e o que não é permitido para candidatos e partidos políticos, segundo o calendário eleitoral. O mês de julho terá condições de geração de energia menos favoráveis, segundo a ANEEL, e isso deve refletir no valor das contas de energia. Então é bom ficar de olho nas dicas para, então, economizar neste mês de julho. A bandeira tarifária para o mês de julho é amarela. Com essa sinalização no corte de luz dos consumidores do país, a conta terá um acréscimo de R$ 1.885 a cada 100 kW.
De acordo com o órgão regulador do setor elétrico brasileiro, a bandeira amarela foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano, em cerca de 50% a menos, e pela expectativa de crescimento da carga do consumo de energia no mesmo período. Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao inverno com temperaturas superiores à média histórica do período, deve fazer com que sejam utilizadas termoelétricas para suprir a demanda de carga. Diante deste cenário, há algumas dicas que podem auxiliar a economia de energia e resultar em um peso menor no bolso do consumidor. Lá em casa a gente faz o possível para economizar, lá mesmo assim está vindo muito caro. Chuveiro solar, né, não, menos problema, mas quando eu vou tomar no chuveiro elétrico, a gente dá uma molhada, dá uma ensaboada, depois você vai enxaguando. Deixar as luzes apagadas, né, só ficar acesa quando a gente estiver utilizando. Não ficar bastante tempo no banheiro, no chuveiro, né, lógico. É basicamente isso. Geladeiras e refrigeradores também são aparelhos que gastam muita energia. Em bom estado, uma geladeira funciona 12 horas por dia, ou seja, 360 horas por mês. É sempre importante verificar se, por exemplo, as borrachas estão funcionando bem e estão mantendo a vedação adequada. Os refrigeradores, geladeiras, freezers são equipamentos que ficam ligados à tomada 24 horas. E é importante estar atento a esses equipamentos, como, por exemplo, evitar a abertura e fechamento desnecessário, que vai aumentar o consumo, verificar a condição de vedação das borrachas, né, que evitam a troca de calor e também reduzem o consumo e não deixar a famosa roupa atrás da geladeira, ali, equipamentos para secar, utilizar as grades traseiras do equipamento, porque isso prejudica e reduz a eficiência do equipamento. A iluminação geral, feita através de lâmpadas, também é um ponto de consumo significativo que merece atenção. E existem ações que podem ajudar na economia. A substituição das lâmpadas de casa por lâmpadas LED, por exemplo, pode representar mensalmente uma economia de até 75% no consumo com iluminação. Favorecer sempre a iluminação natural, quando possível, mantendo cortinas abertas, um ambiente bem iluminado. E também, quando necessário, a iluminação artificial, que ela se mantenha ligada somente pelo tempo necessário, né? Se ausentando as pessoas, que eles sempre se lembrem de desligar a iluminação. Eu tenho o costume, sei lá, tomar banho com a luz apagada, que eu acho também é terapêutico. Eu evito deixar as coisas ligadas na tomada se eu não estou usando. A economia de energia pode começar no momento da compra de um aparelho. Ao comprar aparelhos eletrodomésticos, o cliente deve buscar aqueles mais eficientes, com a etiqueta do Procel da categoria A. Se o equipamento é mais barato no momento da aquisição, mas é menos eficiente, essa diferença será sentida na conta de luz enquanto ele for utilizado. Favorecer, né, a compra, sempre privilegiar, quando possível, a compra de equipamentos com selo Procel, aqueles equipamentos que são mais eficientes, que ao longo de sua vida útil, você recuperará esse investimento só com a economia de energia elétrica. Outras atividades que fazemos em casa que podem aumentar o consumo de energia elétrica é lavar ou passar roupas em grandes quantidades, devendo-se optar por utilizar máquinas de lavar e ferro de passar com a maior quantidade de peças possíveis, diminuindo assim a quantidade de vezes de utilização do eletrodoméstico. Além disso, deve-se atentar ao uso de equipamentos em modo de espera. Nessa condição, os aparelhos consomem menos do que em uso normal, mas continuam a gastar energia mesmo sem serem utilizados. A eletricidade consumida pelos aparelhos eletrônicos em modo de espera pode representar até 15% de seu consumo em utilização normal. Para economizar, é necessário que o consumidor retire o aparelho da tomada. Em relação à televisão da senhora, por exemplo, ela fica sempre na tomada? Fica sempre na tomada. Os banhos costumam ser rápidos, demorados, com água quentinha? Água quentinha, mas é um banho bem rápido. A máquina eu lavo uma vez na semana, a geladeira você evita ficar abrindo, o chuveiro é bem rápido, é o possível. Mas a tomada fica lá, na televisão, não desliga. Eu procuro não deixar a luz acesa, né? Por exemplo, bebedor de água, no final de semana da minha empresa eu desligo. Eu vou viajar, eu desligo da minha casa também. Desligar os aparelhos quando viaja, né? Acho que isso é importante. E também o dia a dia também, fazer o máximo, né, para manter os funcionando, mas com a economia, né?
Os acidentes de trânsito continuam acontecendo em Patos de Minas. No final da tarde de hoje, um ciclista teve fratura exposta num acidente com um caminhão no bairro Jardim Aquários. Mais um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira em Patos de Minas. Este envolvendo um caminhão e uma bicicleta. O acidente aconteceu no final desta tarde, na Avenida das Paineiras, com a rua Arthur Magalhães, no bairro Aquários. De acordo com relatos do motorista do caminhão, ele estava descendo a Avenida das Paineiras para entrar na rua Arthur Magalhães, quando parou, deu seta e convergiu à direita, mas não viu o ciclista. O ciclista contou também a versão que estava descendo a Avenida das Paineiras, mas que o caminhoneiro não deu seta. Testemunhas que estavam no local contam que o ciclista chegou a ser arrastado por alguns metros. A SAMU foi acionada e o ciclista foi levado até o Hospital Antônio Dias. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. O calendário eleitoral estipula prazos para ações dos partidos e pré-candidatos com as normas e restrições das atividades ligadas às eleições municipais. É considerada propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada fora do período permitido e cuja mensagem contenha pedido explícito ou subentendido de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento não permitido no período da campanha. É permitida a propaganda no âmbito do partido em que o pré-candidato busca conquistar votos dos filiados para conseguir o lançamento de sua candidatura. Existe a propaganda que é antecipada, que é lícita e a que é ilícita. Essa regulamentação ela está na resolução 23.610 de 2019 do TSE. E aí existem as hipóteses de que essa propaganda é válida, não é ilícita e é lícita, né? Não serão considerados como propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam o pedido explícito de voto, atos que façam menção à pretensa candidatura e exaltem as qualidades pessoais dos pré-candidatos. Esses atos poderão ter cobertura dos meios de comunicação, inclusive via internet. A propaganda passa a ser ilícita quando, por exemplo, o pré-candidato faz pedido expresso de voto. Principalmente quando o pré-candidato faz um pedido explícito de voto ou ainda que esse pedido de voto seja implícito de certa forma que dê a entender que o candidato está pedindo voto. Por exemplo, vote em mim, algo nesse sentido, que dê a imagem, a impressão que ela está pedindo voto. Então, aí, dessa forma, pode-se configurar a propaganda eleitoral antecipada e ilícita. As mesmas vedações para a propaganda eleitoral no seu período regular, após 16 de agosto, devem ser observadas na propaganda eleitoral antecipada. O que o pré-candidato deve observar são as mesmas vedações existentes para propaganda eleitoral depois do dia 16 de agosto. Então, principalmente no que se refere à forma. Por exemplo, se o pré-candidato posta algum comentário nesse sentido em um site de órgão público, ele está vedando ele está incorrendo em vedação da propaganda antecipada. A participação de filiados a partidos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates em rádio, TV e internet é lícita, observadas as regulamentações. Além disso, os pré-candidatos também podem participar de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e custeados pelos partidos, segundo o artigo 3º da Resolução 23.732 de 2024 do TSE. A participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidaturas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, televisão e internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pela emissora de rádio, o tratamento isonômico, ou seja, tem que conceder também a outras pessoas essa oportunidade. Outra possibilidade, encontros, seminários, congressos em ambiente fechado, então não pode ser em ambiente aberto, as expensas dos partidos, então os partidos que têm que custear esses encontros, para tratar de organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, plano de governo, alianças partidárias visando as eleições. E isso daí, na verdade, essas atividades podem ser divulgadas como instrumentos de comunicação intrapartidária dentro dos partidos. Ainda de acordo com a resolução,
atos de parlamentares e debates legislativos, bem como divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas e redes sociais, são permitidos aos pré-candidatos. Nesse contexto, né, se preserva até mesmo a possibilidade de expressar, né, a sua opinião. Então, desde que não haja pedido de split de voto, o pré-candidato pode expressar a sua opinião sobre determinado tema, sobre determinado candidato, desde que não o faça, claro, de maneira a ultrajar aquele candidato, né, porque também vai incorrer uma outra vedação. Tem que ser feita assim a sua exposição, desde que de maneira correta, né, dentro da legislação. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.